Milagres existem hoje? Maravilhosa graça. Olá, meu irmão em Cristo, aqui quem fala é Daniel Ribeiro, direto do meu quarto, não em secreto, porque eu tô falando com você. Irmão, será que milagres existem hoje em dia? Esses milagres bíblicos, esse monte de milagres que a gente vê nas escrituras, será que existe hoje em dia ainda? Logo de início eu quero dizer pra você que sim, que milagres existem hoje. O mesmo Deus de ontem continua sendo hoje e vai continuar sendo amanhã e para sempre, irmãos. Esses milagres continuam existindo. Mas a gente precisa entender o trabalhar de Deus na história da humanidade. Como é que Deus trabalha na história. Como é que Deus trabalha no tempo, né? E a gente tem que entender o seguinte. A Bíblia, ela foi escrita em um período de mais ou menos 1500 anos. E ela tem o relato, todo o relato da humanidade ali de Atos dos Apóstolos para trás. Ela tem todo um relato ali. E a gente tem que entender. Vamos tentar entender aqui. A Bíblia, ela tem basicamente 4 blocos, 4 períodos de milagres. Quais são esses 4 períodos de milagres? O primeiro período de milagre, que aconteceram muitos milagres, foi o período de Moisés. Moisés ali quando estava tirando o povo do Egito. Teve ali a abertura do Mar Vermelho, teve as pragas ali no Egito, teve aquele bloco de milagre ali, o povo no deserto, aconteceram muitos milagres. Codornizes caíram do céu, teve o maná que Deus enviou ali para o povo se alimentar, saiu água da rocha, então teve muitos milagres ali. Ali é o primeiro bloco de milagres, com Moisés. Tem o segundo bloco de milagres que a Bíblia relata, que foi já mais pra frente com Elias e Eliseu. É o segundo bloco de milagres que a Bíblia relata. E mais pra frente, já dezenas ali, centenas de anos pra frente de Elias e Eliseu, a gente vai ter os milagres onde o próprio Jesus Cristo realizou aqueles milagres, que é o terceiro bloco de milagres que a Bíblia relata. E um pouco mais pra frente, logo depois ali que Cristo subiu aos céus, a gente vai ter o quarto bloco de milagres que a Bíblia relata, que são os Atos dos Apóstolos. E aquele bloco de milagres que aconteceu ali nos Atos dos Apóstolos foram os milagres para confirmar as Escrituras, para confirmar o que os apóstolos diziam, a doutrina dos apóstolos. Então aqueles milagres ali em Atos dos Apóstolos aconteciam para confirmar a doutrina dos apóstolos. Então basicamente tem esses 4 blocos de milagres na Bíblia. Só que muitas vezes quando a gente está lendo as Escrituras, a gente não se atenta a esses detalhes desses 4 blocos de milagres. A gente pensa que a Bíblia é milagre toda hora, que toda hora aconteceu milagre. Mas não. Deus, quando ele atua na Bíblia, a maior parte que ele atua na Bíblia não é de forma sobrenatural. Vamos ver alguns textos aqui. Deus, lá em Daniel 4:32, a Bíblia diz que ele controla o reino dos homens. Deus está trabalhando no reino dos homens ali. Ele não está atuando ali de forma sobrenatural. O próprio Deus está trabalhando no reino dos homens ali, deixando o reino dos homens acontecer. Deus está trabalhando no reino dos homens. Daniel 4:32. Em Isaías 40:15 diz que Deus ele considera as nações como um pingo que cai num balde e as ilhas como pó. Deus ele considera as nações, ele tem o controle sobre todas as nações. Deus controla as nações assim, como um pingo que cai num balde e as ilhas como pó fino. Deus ele tem o controle sobre tudo. Isaías 40:15. Em Salmo 75:7 diz assim: Deus é o juiz, abate um e a outro exalta. Deus está atuando ali na humanidade, abatendo um e exaltando o outro. Deus é o juiz sobre a humanidade. Deus atua na humanidade como um juiz. Basta a gente ver os relatos bíblicos ali, que Deus está atuando na humanidade de maneira natural, não de maneira sobrenatural, abatendo um e exaltando o outro, agindo como um juiz. A ação contínua de Deus na humanidade. Em Mateus 5:45 vai dizer que Deus ele faz o sol nascer e é ele que envia a chuva. Ele que controla as estações, ele que controla o nascer do sol e o pôr do sol. E muitas vezes, pelo fato de a gente estar tão acostumado com o nascer e o pôr do sol, com a chuva, a gente pensa que isso não é mais trabalhar de Deus, mas não, isso é o trabalhar de Deus na humanidade, né? Em Gênesis 8:22 e Atos 14:17 vai dizer que é Deus que controla a regularidade das estações do ano. Deus que controla o inverno, o outono, a primavera e o verão. É Deus quem controla. Salmo 89:9 diz que ele que comanda o ímpeto do mar. É Deus quem controla as marés, que controla o ímpeto do mar. Mateus 6:26 e 30 diz
que é ele que alimenta as aves, né, e que veste as flores. Mateus 6 diz que ele que alimenta as aves e veste as flores. E muitas vezes, pelo fato de a gente estar tão acostumado de ver a flor nascer e os pássaros alimentados que a gente nem percebe, a gente pensa que isso não é um trabalhar de Deus, mas é um trabalhar de Deus na humanidade. Daniel 5:23 diz assim que Deus é que tem o fôlego do ser humano na sua mão. Deus é que dá o fôlego do ser humano, né? Daniel 5:23. Então, todos esses textos aí confirmam o trabalhar de Deus na humanidade. E não é um trabalhar sobrenatural, é um trabalhar natural de Deus no decorrer da história. Então a gente tem textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento no trabalhar de Deus na humanidade. Então quando a gente percebe que Deus ele trabalha constantemente na humanidade, mesmo que não seja de forma miraculosa, a gente entende que hoje em dia acontecem milagres sim, mas que Deus ele continua trabalhando como ele já trabalhou antigamente. Trabalhando, ele fazia os milagres que ele fazia de forma sobrenatural, mas mesmo no período bíblico, ele também trabalhava de forma natural. Ele abatia um, exaltava outro. Quando a gente entende isso, a gente vai entender que toda a cura, por exemplo, toda a cura que existe é uma cura divina. Seja pela mão de um médico, ou seja de maneira miraculosa, de maneira sobrenatural. Se você foi no médico e o médico diagnosticou alguma coisa em você, ele receitou um remédio para você, e através daquele remédio você foi curado, isso é uma cura divina também, mas não uma cura miraculosa, não é uma cura sobrenatural. Mas é Deus que deu a sabedoria para o médico, é Deus que deu a sabedoria lá para os farmacêuticos elaborarem aquele remédio. Isso é sabedoria de Deus para o homem. Agora Deus pode também curar o homem de maneira sobrenatural, não através do médico, não através dos medicamentos. Quando a gente entende esse trabalhar de Deus, a gente vai entender que Deus ele trabalha de forma natural e de forma sobrenatural na humanidade. Mas mesmo no relato bíblico, como esses textos que eu acabei de ler aqui, lá em Daniel, em Mateus, em Isaías, em Salmo, a gente vai entender que toda a história da humanidade, mesmo no período bíblico, a maior parte do tempo, Deus trabalhou de forma natural e não de forma sobrenatural. Repetindo aqui, houveram só 4 períodos de milagres assim, de muitos milagres na Bíblia, que foi a época de Moisés, depois Elias e Eliseu, depois o próprio Senhor Jesus, depois o Ato dos Apóstolos para confirmar a doutrina dos apóstolos. Então a gente tem a impressão que a Bíblia foi sempre, toda hora acontecia um milagre. E se você ler a Bíblia mais atentamente, você vai ver que não. Que Deus ele sempre atuou na humanidade tanto de forma natural, mas assim, eu diria para você, mais de forma natural, deixando decorrer, deixando a história acontecer, do que de forma sobrenatural. Mas eu quero dizer para você que se Deus tiver que fazer um milagre na sua vida, ele vai fazer um milagre na sua vida. Mesmo nos dias de hoje, em 2018, ele vai fazer um milagre na sua vida, se for necessário. Porque ele sabe, Deus ele é todo poderoso, ele é todo sábio, ele tem toda a sabedoria. Então se você estiver precisando de um milagre, se for da vontade dele fazer esse milagre, ele vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Então recebe essa palavra aí. Se esse vídeo falou com você, eu te convido, se inscreve aí no canal Maravilhosa Graça, que a gente vai estar postando vídeos aí para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Amém? Deus te abençoe.